Você vai assistir agora uma mensagem poderosa que irá transformar a sua vida. Assista e seja edificado. Hebron, Igreja Viva. A paz do Senhor. Você já meditou sobre isso? O que é estar em paz? O que é estar em paz? Queria que você já abrisse suas Bíblias. Mateus 14. Irmãos, estava meditando na palavra e eu tenho ouvido tantas reclamações. As pessoas estão falando de governo, estão falando de finanças. Alguns perderam o emprego, outros passaram por aflições. Não está fácil para ninguém. Não está fácil. Mas Jesus também não falou que seria fácil. Eu não sei o tamanho da sua luta, mas se a sua luta está sendo grande, eu garanto para você que a vitória vai ser muito maior. O gigante para Davi era muito grande. Nós falamos dele até hoje porque o gigante caiu e a vitória dele foi imensa. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é seu gigante, qual é aquilo que está te incomodando hoje, qual é a sua aflição. Você está lutando contra o quê? Por um momento, eu passei por um momento desse. Eu fui diagnosticado com leucemia, mas a minha vitória Deus me deu. Quando você olha para mim, você pode ter certeza, está um homem de Deus, porque se não fosse por ele, eu não estaria mais aqui. E naquele hospital, eu fiz um voto, que eu ia pregar a palavra dele, falar do amor dele, e daquilo que ele faz. Jesus faz milagre hoje. Nós estamos falando de aflições, de lutas, mas a minha experiência pessoal é minha. Eu sei que Jesus faz milagre porque ele fez na minha vida, mas mais do que palavras, eu quero que você tenha experiência pessoal com Deus. Ninguém vai te tirar as suas experiências. E se você hoje está passando por alguma luta, vai ser uma experiência maravilhosa, porque você vai ter como contar como Deus te abençoou, te glorificou, em nome de Jesus. Não sei se você sabe que está escrito em Lucas 1:37, mas está escrito: nada é impossível para Deus. Nada. E os discípulos, eles passavam também por isso, por provações. E eu queria meditar com vocês sobre as aflições que também os discípulos passaram dentro do mar. E tem duas passagens que são muito parecidas. A primeira que eu vou lembrar para você é que Jesus falou para eles: passemos para o outro lado. Jesus estava junto com eles, e ele falou: passemos para o outro lado. O barco começou a ir. De repente veio um temporal muito grande. Ele começou a jogar aquele barco de um lado para o outro. Começou a entrar água dentro daquele barco. Eles tiveram medo. E nós nos vemos às vezes assim, numa situação com medo. Mas Jesus estava ali, dormindo. Senhor, o Senhor não se importa conosco? Nós vamos morrer. Jesus se levanta, ele acalma o vento, acalma o mar, tudo fica em paz. Mas ele vira para os discípulos e fala: por que vocês estão com medo?
Por quê? Porque você tem uma fé pequena. Mas tudo ficou em paz. Só que Jesus nunca falou para nós termos uma fé pequena. Ele falou que nós poderíamos ter uma fé como de uma semente, não do tamanho de uma semente. E se você tem na sua tradução que a semente é para você ter fé do tamanho, você precisa ter uma fé como a semente de mostarda, porque uma semente pequenininha, mas ela vai se enraizando, ela vai crescendo, vai tomando forma, vai gerando fruto. Amém? Mas o fruto não é para você, o fruto são para outras pessoas. Amém? E a outra passagem que eu queria falar, mas eu queria que você lembrasse do que foi falado nessa passagem que eu acabei de dizer. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é Jesus. E agora nós vamos entrar no tema da mensagem de hoje, que é: não temas. Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não tenha medo, não tema. Amém? Amados, queria que você prestasse atenção agora em Mateus 14, a partir do 22. Jesus caminha por sobre as águas. E eu fui para o texto e logo ordenou Jesus. Aí eu falei, mas como assim ordenou? Logo depois ordenou. Por quê? O que ele queria dizer com isso? Aí eu fui lá, olhando para a Bíblia, voltando um pouquinho para trás, para entender o contexto da passagem. João Batista tinha morrido. Herodes, ele prendeu João Batista. Você sabe por quê? Porque João Batista falou para ele que não era lícito ele pegar a mulher do irmão. Olha que João Batista falou para ele: não é lícito você pegar a mulher do teu irmão. Isso continua assim até hoje. Não é lícito. Não pode pegar a mulher dos outros, amém? A palavra de Deus, ela continua se renovando a cada dia, mas tem coisas que não mudam. Isso não pode fazer, amém? E Herodias, que era a esposa do seu irmão, ela tinha uma filha. Essa filha dançou para o rei, e ele falou para ela que daria o que ela quisesse. E ela falou: eu quero a cabeça de João Batista. E já a cabeça de João Batista foi entregue para ela numa bandeja. Falaram para Jesus que João Batista tinha morrido e ele queria orar. Ele chamou seus discípulos, entrou num barco, mas a multidão foi atrás dele. E ele, querendo orar, tendo vontade de orar, as pessoas chegaram e ele foi orar com as pessoas. Ele orou, ministrou, pregou a palavra. O tempo foi ficando tarde, não tinha mais o que fazer, e faltava comida. E aí ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu não sei você, mas imagine a situação. Jesus transformou pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. Vocês têm noção do tamanho do milagre que foi? Foi imenso. Só que aí
as pessoas, as multidões, os discípulos, eles queriam ficar ao lado de Jesus, queriam tocar em Jesus, queriam ficar do lado dele, e Jesus queria simplesmente orar. Aí ele fala para os seus discípulos exatamente aqui. Logo a seguir, ele compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ele compeliu. Eu fui buscar a tradução. Ele ordenou, ele constrangeu, ele insistiu. Eles não queriam sair dali. Aí eu entendi por que estava essa palavra aqui. Porque os discípulos queriam ficar do lado de Jesus. Jesus tinha dois casos aqui para resolver: os discípulos e a multidão. Os discípulos, ele deu um jeito, porque os discípulos obedeceram. Olha, vocês vão no barco e vão. E Jesus ficou cuidando da multidão. Amém? Agora, se coloque ali, naquela situação. Se você estivesse ali, você queria ir embora? Eu não. Eu queria ficar ao lado dele. Eu queria ouvir mais de Deus. Eu queria estar ao lado de Jesus o máximo de tempo que eu pudesse. Um homem fazendo milagre de pães e peixes na minha frente, podendo tocar nele, eu não iria embora. Foi muito difícil para as pessoas fazerem o que ele pediu. Obedecer a Cristo não é fácil. Obedecer não é fácil. Aqueles discípulos saíram dali sem vontade. Eles não tinham a menor vontade de ir para ali, mas tiveram que obedecer. E aí vem um ensino para a igreja. Palavra de Deus é para ser obedecida. É o ABC do crente, é obedecer. Amém? Eu não sei como está a sua vida, mas ouça a palavra de Deus. Aprenda a ouvir a palavra de Deus. Aprenda a seguir a palavra de Deus, mesmo que não seja confortável para você. Obedeça. Jesus, ele deu um caminho. Ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Quantas pessoas sabem disso e falam: eu sei que ele é o caminho, mas não obedecem. Eu sei que ele tem a verdade, mas mentem. Eu sei que ele tem a vida, mas estão mortos. Alguns podem estar aqui hoje, mas ele tem vida para cada um de nós. Depois disso, versículo 23: e despedidas multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá ele estava só. Jesus, ele foi falar com o Pai. O véu já se rasgou. Jesus aquele dia foi lá no monte, mas ele foi no monte para ficar sozinho. Não estou dizendo que você não pode orar no monte, você pode e deve orar no monte. Mas o ensino aqui da palavra, ele estava sozinho. É tão importante quando você vai para dentro do seu quarto, sem ninguém, e ora, orar, falar com Deus. Você pode se abrir, se rasgar e falar abertamente com Ele o que você tem sentido,
Quais são suas aflições? Quais são suas angústias? Seus problemas, suas dificuldades? Você pode se abrir e falar abertamente com Ele, porque Ele ouve você. E Jesus foi lá orar, e você pode fazer exatamente o que Jesus está fazendo: falar com o Pai. Fale com Ele, dialogue com Ele. A melhor coisa que você pode fazer é orar. Se possível, o tempo todo, quando puder, aonde puder, com muitas pessoas, em pé, sentado, deitado, no carro, no ônibus, com a mão levantada, deitado no chão, de roupa, sem roupa, viajando, trabalhando. Ore, fale com Ele. Orar é o que muda a sua vida. Nós aprendemos com Cristo a fazer isso. Aproveite os momentos que você está sozinho e fale com Ele. E eu tenho feito isso sozinho. Orar junto é bom, mas orar sozinho também é muito bom. Vocês, como casais, não deixem de orar como casal, mas também não deixem de orar pela sua família sozinho, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, porque o Deus está te ouvindo falar com Ele, em nome de Jesus. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você lembra daquela outra passagem que estava tendo uma tempestade? Aqui não. Apesar da gente imaginar que sim, não é. Aqui era o vento que era contrário. Aqui não está falando de tempestade, mas a gente vai para a Bíblia já com pensamento sobre isso, e algumas pessoas acham que está falando a mesma coisa. A pergunta é: quem pediu para os discípulos estarem no barco? Fale em voz alta. Jesus. Amado, mesmo obedecendo a Jesus, mesmo seguindo corretamente tudo o que Ele falou, Ele falou: entra no barco, entraram, eu passo para o outro lado, eles estão indo, estão fazendo tudo o que Jesus falou com eles. Mas o que aconteceu? Teve um vento contrário. Quantos aqui hoje estão nessa mesma situação? Dentro do barco, obedecendo a Cristo, mas com vento contrário. O que é esse vento? Vento é tudo aquilo que te impede de chegar no lugar desejado. Tudo o que você está sentindo que te tira da presença de Deus é um vento contrário. E nós somos falhos nisso, porque nós queremos uma igreja perfeita e a nossa casa não é perfeita. A gente quer exigir uma liderança perfeita e não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos, mas Cristo nos ama desse jeito. Só que quando Deus olha para nós, Ele vê nós perfeitos, porque Jesus está na frente. Ele olha conosco pelo sangue de Jesus. Levante a mão aqui quem foi no DNA. Glória a Deus. Tempo Alegre. Naquele sábado onde vocês estavam se alegrando, eu estava ministrando no velório. Para aquela família que estava ali, era um vento contrário, a morte. Nós
queremos do Evangelho só alegrias, mas a realidade do Evangelho é muito duro, porque alguns de nós vão morrer, alguns de nós vão ter problemas de saúde, mas para nossa alegria, ela morreu em Cristo. Eu não sei você, talvez seja o momento mais marcante da vida de alguém, ter a certeza que vai se encontrar com o Mestre. Quem pediu foi os discípulos. Quem pediu para os discípulos passarem, perdão, foi Jesus. E eu queria falar um pouquinho sobre discípulos convertidos. Eu até anotei aqui o nome, depois se você quiser procurar na internet, se chama Rebelião Boxer, que aconteceu na China. Pegaram um missionário que estava pregando o Evangelho, começaram a cortar os dedos dele, para ele negar a Cristo. Cortaram todos os dedos das suas mãos e dos pés. Negue seu Cristo. Ele falou: não, eu não nego a Jesus Cristo. Sangrando pelo nome de Jesus. Cortaram os seus braços, cortaram as suas pernas. Negue a Jesus. Ele falou: não, eu não nego a Jesus. O que queres que nós façamos para você? Ele falou: fale para o meu filho vir para a China no meu lugar. E morreu. Discípulo de Jesus morre por Jesus. Não tem maior amor do que entregar a vida pelo seu irmão. Jesus fez isso. Nós estamos matando irmãos com a língua. Nós estamos matando pessoas. Meça suas palavras. Cuidado com aquilo que você diz. Matar o irmão com a língua. Hoje, as pessoas estão matando sem arma. Estão se matando. O foco da igreja não é vocês. O foco da igreja são as pessoas que estão lá fora. Vocês precisam aprender a ser discípulos de Jesus cada dia mais. Eu não estou dizendo que vocês não são. Eu preciso melhorar assim como vocês. A palavra, ela fala comigo tão forte igual fala com vocês. Eu falar a verdade, quando eu olho para esse homem de Deus que não negou sua vida até a morte, eu não sei se eu teria essa fé nesse momento. E é justamente isso que Jesus está fazendo com aqueles discípulos. Ele está ensinando eles. Ele está ensinando. Mas eu queria que você lembrasse que Jesus está lá longe, lá no monte orando. Deixa a sua Bíblia marcada e vai em Marcos 6:48. Marcos, ele acrescenta um detalhe: e vendo-os em dificuldade a remar, e vendo-os em dificuldade a remar. Os discípulos estavam com dificuldade, mas Jesus nunca tirou os olhos dele. Como está a sua vida hoje? Você pode estar achando que Jesus se esqueceu de você, que Jesus não está te vendo, mas Ele está.
Ele nunca deixou de te enxergar, porque Ele tem os olhos espirituais. Lá podia estar escuro, muito longe, mas isso o Espírito Santo de Deus mostrava para ele como estavam os discípulos. Você pode estar passando por uma aflição, você pode estar nesse barco achando que você está sozinho. Você não está. O Mestre está sabendo tudo o que está acontecendo com você. Lá, Ele estava apenas olhando. Mas tem uma boa notícia para você. Hoje Ele habita dentro de você. Hoje, para onde você for, Ele vai. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Ele está contigo. Mas aí tem um compromisso. Você precisa mudar a situação daquele lugar, que Ele habita dentro de você. Você precisa mudar situações de pessoas que se encontram contigo, que você precisa colocar aquilo que está dentro de você para fora. O Espírito Santo de Deus. Então, quando te fecharem no trânsito, você abre o vidro e fala: a paz do Senhor, vá em paz, amado, me perdoe, mesmo estando certo. Quando vier aquela raiva, você não fala nada. Mate a sua carne. É difícil? Claro que é. É muito difícil, porque dói. É a sua carne. A palavra que é poderosa para dividir juntas e medulas é para ser usada em você. Porque a gente quer pregar a palavra e sair espadando todo mundo, né? Mas quando você pega a palavra e corta para dentro de si, é onde ela é poderosa. Porque primeiro é através da sua vida, da minha vida. Porque quando você muda, você se transforma, você atinge pessoas com a sua vida. É assim que é o Evangelho. Primeiro em você, depois através de você. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Quarta vigília da noite. Alguém poderia me dizer que horas que eram? Chute. Quarta vigília da noite, a partir das 3 horas da manhã. Eles dividiam aproximadamente, eles usavam no tempo de Jesus o horário romano. Se dividia em 4. Então, de 6 às 9 a primeira, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 da manhã e a quarta vigília. Agora imagine a situação. Jesus, ao entardecer, despediu as multidões, subiu para o monte. 6 horas da tarde, conjecturando, não sei o horário certo, até as 3 horas da manhã, os discípulos remando e o vento contrário. Eu não sei o tempo da sua aflição, mas essa aproximadamente 9 horas. Eu confesso para você que se me colocasse lá para remar uns 15 minutos, eu não sei como é que eu estaria. Eu não sou muito forte, mas aqueles homens eram pescadores fortes, remando. E aí, estão lá. Mas Jesus está vindo. Eles não sabem. De repente, eles veem um vulto
Eu, conjecturando de novo, imagino que ele estava brilhando, porque se lá tinha trevas, o homem da luz chegou, e eles ficaram com medo, acharam que fosse um fantasma. Agora, qual era a dificuldade dele? O vento contrário, não é isso? E Jesus vem andando por cima do problema, por cima da dificuldade. E isso me traz uma segurança que eu começo a ficar feliz, porque se seu problema está demorando, Jesus está cuidando de você. Por mais maior, grande, imenso que ele seja, Jesus é maior do que o seu problema. Ele anda por cima da dificuldade. E se você não teve a resposta adequada ainda, é porque você ainda não respondeu da maneira correta. Jesus, ele é maior do que qualquer problema. E aí, ele fala no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Não fique com medo, não temais. Tende bom ânimo. Filipenses 1:6, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Sou eu. Inverta, eu sou. Se você está em trevas, ele é a luz. Se você está perdido, ele é o caminho. Se você está com fome, ele é o pão da vida. Não temas. Você está doente? Não temas. Seu casamento está mal? Não temas. Você tem um filho rebelde? Não temas. Você está desempregado? Não temas. Amados, eu não sei o que passou na cabeça de Pedro, mas com essa palavra que eu acabei de falar para você, que ele falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Se Pedro tivesse se apegado em o que Cristo falou, ele não sairia do barco. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, eu não acredito que é você. Se é você mesmo, porque ele tinha dúvida. A gente olha para esse texto e imagina Pedro já pregando para 3.000 pessoas, convertendo. Não, aqui Jesus está ensinando ele, e como ensino, Jesus não desampara, mesmo sendo rebelde. Jesus tem uma palavra para Pedro. Pedro está duvidando, mas aí Jesus fala no versículo 29, ele disse: vem. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer qualquer situação impossível. Ele falou: vem. E Pedro andou. Só que quando você está olhando para Cristo,
você está indo para o lugar correto. Mas ele desviou o olhar para o seu sentimento, e ele teve medo. Ele sentiu o vento na pele, e ele teve medo. Por isso a mensagem de hoje é: não temas. Porque quando ele teve medo, ele começou a afundar. Quando você tira o poder da palavra de Deus, que você duvida, você perde o poder da palavra. E a palavra é poderosa para fazer você andar por sobre as águas. Só que ele afunda porque olhou para ele, para o sentimento dele. Eu não sei como você está se sentindo, mas é melhor você confiar na palavra de Deus. E veio uma mão. Jesus estende a mão, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus continua com essa mão hoje. Se você ainda não colocou a sua vida nas mãos de Jesus, a sua vida sob a autoridade dele, eu garanto para você, você vai afundar. A melhor coisa para se fazer é entregar a sua mão, a sua vida, naquele que te tira da aflição, aquele que te coloca para cima, e ele te faz mudar o caminho. E ele falou uma coisa para Pedro: Pedro, a minha palavra é suficiente para você, porque a minha palavra falou anda, e ele andou. Mas você não deve olhar para o seu sentimento, mas eu vou te ensinar um caminho que é diferente. O caminho é voltar para onde estavam os discípulos, voltar para a igreja, voltar para a comunidade. Alguns abandonam o barco, e o dia de voltar é hoje. Eu não estou falando em igreja prédio, eu estou falando em igreja, e você é Hebron. Estou falando em igreja, você, igreja nós. E o que aconteceu quando Jesus o leva de volta para o barco? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco fizeram o que tinha que ser feito desde o início: o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Hebron.